A nossa causa. É necessário que a pureza e a justiça estejam dentro de cada um de nós. Boa tarde a todas e todos. Para as organizações que promovem esse debate, é um enorme prazer a gente poder contar com cada um que aqui se fez presente, inclusive desde as 3 horas da tarde. E a gente deseja que sejam todas e todas bem-vindas. E quantas organizações, nós, organizações e movimentos sociais, que promovemos esse debate, nós fazemos isso, nós pretendemos ouvir de todos os candidatos e a candidata que se fará presente à Prefeitura Municipal de São Luís. Nós queremos ouvir suas opiniões e propostas acerca de diversos temas que são caros a nós e que nós consideramos muito importantes para a população em geral de São Luís. E para o futuro dessa capital, né, que nós vamos, inclusive, demarcar aqui os seus 400 anos caracterizados por muitos problemas graves e urgentes que demandam, né, soluções e que a gente considera que esses 4 anos que estão por vir são importantes no processo de suas resoluções. O debate, nós queremos com esse debate, nós pediríamos a colaboração de todos e todas para que possamos, né, na verdade, iniciar os trabalhos. O debate que nós propomos é porque nós queremos saber do compromisso desses candidatos para a agenda dos nossos movimentos sociais, para toda a nossa população e, obviamente, né, para a cidade de São Luís. A estrutura que foi pensada para esse debate foi construída pelas organizações sociais que o promovem. Houve um acordo selado entre as organizações e as assessorias de todos os candidatos e coligações que se propuseram a vir para cá. E nós gostaríamos aqui, né, de registrar que a ausência dos candidatos convidados é entendida por nós, organizações promotoras do evento, desse debate, como um forte indício da falta de compromisso com os interesses da população. Assim, entendemos como uma clara manifestação de desrespeito à cidade, à sociedade civil organizada e à democracia instituída por ela. Então, nós queríamos registrar, né, que dos convidados que confirmaram a presença, o candidato Edivaldo Neves já justificou sua ausência, o que se dará por motivo de saúde, né? Ele está com um problema de doença. E nós, então, queremos agradecer os candidatos que aceitaram o convite, suas presenças, e nós gostaríamos de chamar aqui para compor a mesa, né, o senhor Edivaldo Holanda Júnior, a senhora Elisiane Gama, desculpa. O senhor Alonso Caboia, o senhor Marcos Silva e o senhor Tadeu Palácio.
curto, né? Assim, então... Nós queríamos esclarecer novos candidatos, nós vamos usar a palavra. Nós queríamos destacar que esse debate está sendo organizado pela Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, pela União Estadual por Moradia Popular, pela Caritas Brasileira Regional Maranhão, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Quilombo Urbano, Pastoral da Comunicação, Comitê Padre Josimo Tavares, Central de Movimentos Populares, Cooperativa de Trabalhadoras da Bacia do Pacanga, Jornal Vias de Fato e Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão. Nós estamos então, e a gente gostaria de pedir bastante atenção, principalmente aos candidatos, né, e seus partidários que estiverem aqui presentes, para a gente, nós vamos explicar as regras, né, do debate. Então, o debate vai ser composto por 2 blocos e no primeiro bloco vão ser feitas questões, né, preparadas, pensadas por essas organizações, certo? Vai haver um sorteio, né, e o candidato sorteado vai responder a pergunta feita pela organização. Um outro candidato sorteado vai comentar essa resposta. A pergunta vai ser feita no máximo em 1 minuto, a resposta vai ser feita no máximo em 2 minutos, o comentário vai ser feito no máximo em 1 minuto e vai haver a possibilidade da réplica também no máximo em 1 minuto. Nós vamos ter 10 questões, né, que vão representar o anseio e as dúvidas das organizações sociais, né, e no segundo bloco, né, nós vamos ter livre para os candidatos da seguinte maneira: nós vamos sortear um candidato nós vamos sortear um outro candidato para o qual o primeiro sorteado fará uma pergunta. A pergunta deverá ser feita em 1 minuto, a resposta em 2 minutos e, obviamente, a réplica em 1 minuto. Esclarecido? Tudo bem? Né? Que foi o acordado com as assessorias, né? E aí, no caso, né, a gente acredita que não vai haver necessidade, mas no caso de alguém se achar com o direito à resposta, nós vamos ter uma comissão organizada, né, composta pela Caritas, pelo Jornal Vias de Fato e pela União de Moradia, que vão analisar o caso e me dar uma resposta, certo? Então, passamos à mesa e aí nós pediríamos, nós realmente, né, não me estresse. Esse debate, ele é o primeiro debate organizado, né, promovido pelas organizações sociais aqui em São Luís, e a gente vai pedir, né, que a gente qualifique de fato a discussão, que nós queremos entender realmente as propostas dos candidatos aqui presentes. E nós solicitaríamos, então, que os mesmos e a mesma pudessem realmente cumprir as regras para que a gente não precisasse ser deselegante na mesa, né? Então, a gente passaria para que os candidatos, no primeiro momento, para possibilitar a apresentação dos candidatos por si mesmos. Poderíamos começar pela esquerda, pela senhora Elisa. Uma bomba. A senhora tem 2 minutos. Esquerda geográfica, não estamos no debate de... Gente, boa tarde. Eu quero cumprimentar a todas as organizações sociais que estão aqui. Cumprimentar, e aí eu quero ganhar tempo, eu quero cumprimentá-los todos em nome da OAB, pela iniciativa extremamente importante. Eu acho que a escolha da pessoa que vai
né, fazer a gerência, gerenciar uma cidade, tem que ser feita exatamente com momentos como esses, né? Para o debate, para a discussão, para realmente conhecer a história e a vida e o nível de comprometimento que esse candidato tem com a cidade. E hoje, diante de todas essas organizações aqui na OAB, é um momento extremamente importante para fazer, de fato, esse aprofundamento da proposta do plano de governo para mudar essa cidade de fato e de verdade, diante de uma situação caótica que foi criada e quase generalizada na cidade de São Luís, não é? Então, diante desse tempo, eu quero apenas me apresentar para vocês. Eu acho que todos vocês aqui conhecem a nossa luta como deputado estadual na Assembleia. Eu sou deputado estadual de segundo mandato, tenho 35 anos de idade, como vocês sabem, sou a única mulher candidata e o meu mandato, o meu governo como prefeito de São Luís, será centrado em 3 eixos fundamentais, que é o eixo da participação popular, o eixo da transparência pública e, naturalmente, da viabilidade. Nenhuma ação, nenhuma promessa de nosso governo será feita sem a plena convicção e certeza da viabilidade. Porque, se a gente considerar esses 3 princípios, nós vamos fazer valer, né, o princípio da democracia e, portanto, fazer com que o diálogo seja presente e seja uma constante em todos os atos e em todas as ações públicas que nós tomaremos, notadamente com o olhar voltado para a pessoa humana. E nessa perspectiva eu cumprimento a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, que tem sido inclusive uma parceira em todas as causas e lutas que eu tenho empreitado como parlamentar na Assembleia Legislativa. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Parabenizar os movimentos sociais pela iniciativa deste debate aqui na OAB. Parabenizar todos vocês. Dizer da importância deste evento, de poder reunir os candidatos a prefeito de São Luís para poder discutir a cidade. É um momento importante para poder discutir a cidade. Tenho 34 anos, sou deputado federal, fui vereador por 2 mandatos. Temos um trabalho muito grande pela cidade de São Luís. Digo que sou deputado federal da população do Maranhão, mas especial de São Luís, porque aqui tive uma das maiores votações, assim como vereador e também como deputado federal. Dizer para vocês que nós pensamos em fazer um governo que dialoga com a sociedade, dialogar com os movimentos sociais, dialogar com os sindicatos, dialogar com as universidades, ouvindo a partir do ano que vem, do dia 1º de janeiro de 2013, se assim Deus permitir, e a população quiser fazer um governo lado a lado de diálogo, conversando com a sociedade. Obrigado. Inicialmente, boa tarde a todos e todas. Primeiro, eu me sinto muito à vontade de estar aqui entre companheiras, que nós já nos conhecemos da luta social, até porque aqui tem uma diferença nessa mesa. Entre todos os candidatos, quase todos aqui, ou já estiveram no poder, ou já compartilharam o poder. E a nossa luta, a nossa militância, o nosso ativismo sempre foi no movimento sindical, no movimento da moradia e no movimento ambientalista. Nesse aspecto, queria parabenizar as organizações. Fazia muito tempo que a gente não via tantas organizações juntas para exigir um compromisso daqueles que estão desejando conduzir a gestão da cidade de São Luís. Cada movimento social surge em função de um interesse social. Diferente dos interesses privados da política, nós temos... Sim. Diferente dos interesses privados, por trás de cada organização social tem um compromisso social. Isso é muito importante porque um dos elementos que agrava a desigualdade e as injustiças no mundo, no Brasil, no Maranhão em particular e São Luís, é essa questão dos interesses privados prevalecer frente aos interesses sociais.
O Brasil é hoje a 6ª ou 5ª economia do mundo, mas nós temos 5 mil famílias controlando 46% do PIB. 1% das famílias controlam 48% das terras. Isso mostra uma desigualdade muito grande. No Maranhão, a desigualdade é tamanha que nós temos 920 mil famílias dependendo do Bolsa Migalha. Ao mesmo tempo, já concluindo, ao mesmo tempo, nós temos 42 deputados, incluindo a deputada aqui, que até o dia desse recebia 18 super salários. Então, nesse aspecto, na medida que houver a participação popular, a gente pode transformar. Eu queria inicialmente cumprimentar todos os companheiros das organizações sociais que se fazem presente nesse evento. Este é um debate de candidatos a prefeito de São Luís. E, obviamente, que estamos aqui reunidos na busca de encontrar caminhos para problemas, planos para que se possa, nos próximos 4 anos, construir uma cidade. Cada candidato aqui presente tem uma proposta de governo para os próximos 4 anos. E se nós formos nos basear naquilo que está escrito, aquilo que está sendo apresentado a partir de 1º de janeiro do ano que vem, São Luís teria todos os seus problemas resolvidos. Eu tenho absoluta certeza, com a experiência política que eu tenho, e já ter sido gestor dessa cidade, a resolução dos problemas de São Luís não é fácil de se fazer, como se pegasse uma brocha, uma lata de tinta e quisesse pintar uma parede branca. É preciso se ter, além da sabedoria, se ter experiência para superar problemas. Desta maneira, o que todos nós aqui reunidos estamos fazendo é tentando buscar um caminho, um futuro para nossa cidade, um futuro para todos nós. Tenho participado de todos os debates, mesmo já tendo sido prefeito, para apresentar a minha nova proposta. O que é novo tem que ser apresentado. E nós tivemos uma série de dificuldades para fazer com que as reuniões, até bem pouco realizadas aqui na nossa cidade, tivessem a presença de todos os candidatos a prefeito de São Luís. Infelizmente, e mais uma, nós não temos todos os candidatos. Mas o que é importante é porque eu tenho certeza que, da minha parte, estou aqui exatamente para conversar com os movimentos sociais e, a partir daí, nós encontrarmos um caminho para fazer com que a nossa cidade possa novamente, viver momentos que sejam satisfatórios para todos nós. Meu muito obrigado pelo convite e a minha honra muito grande de estar participando de mais um debate sobre o futuro da nossa cidade. Boa tarde a todos e a todos, a mim e as entidades que organizaram esse debate, saúde os candidatos aqui presentes. E eu gostaria de fazer uma leitura de um discurso pronunciado por mim no dia 18 de setembro de 1979. Um dia depois do verdadeiro massacre contra os estudantes de São Luís pelo então governador João Castelo. E no dia 18 os estudantes conquistaram a meia passagem. Dizia: hoje, quando os estudantes de São Luís já conquistaram a meia passagem, medida que está sendo reivindicada pelos estudantes de todo o estado do Maranhão, é hora de reforçar as organizações populares e as denúncias e denunciar as intimidações e os inquéritos da polícia. A grande vitória foi dos estudantes do povo maranhense. Acuado em sua teimosia pessoal e sem amparo legal, o senhor João Castelo não tinha outra alternativa que ceder às pressões do povo. Louvamos a bravura e a coragem dos estudantes de São Luís, que souberam manter-se firmes, mesmo nas horas mais difíceis da repressão, e também a determinação de suas lideranças, que com habilidade e competência conduziram a luta em suas diferentes fases. Agora é hora de assegurar as conquistas. Todo o povo de São Luís deverá, doravante, reforçar as organizações populares, tendo em vista novos avanços das forças da democracia. A ilha rebelde
mostrou com a luta pela minha passagem e a explosão popular de setembro que, de fato, o povo unido jamais será vencido. 33 anos depois, aos 62 anos de idade, cá estou, carregando as mesmas utopias, carregando os mesmos sonhos e sempre pela esquerda contra a oligarquia. Apresentados os candidatos e a candidata, nós então vamos passar para o primeiro bloco de perguntas, que aí a gente vai mostrar, nós vamos ter aqui então um pote com os nomes dos candidatos, que vão vão responder as perguntas que as organizações vão fazer. Então, para a gente ver aqui, candidato Edivaldo Holanda, candidata Elisiane, candidato Haroldo Saboia, candidato Marcos Silva e candidato Tadeu Palácio. Para responder, para fazer os comentários, tá? Para fazer os comentários, as respostas dadas por esses candidatos, nós vamos ter aqui Elisiane Gama, desculpa. Até falho. Haroldo Saboia, Tadeu Palácio, Tem uma candidata chamada Elisiane Edivaldo Holanda e Marcos Silva. E aí, para a gente iniciar esse bloco, a gente vai chamar para discutir o tema da educação, nós vamos chamar Christian Moura, que é estudante de arquitetura da UEMA. Por favor. O Christian ele vai ter 1 minuto para perguntar. O candidato que nós vamos sortear vai ter 2 minutos para responder. O candidato que nós vamos sortear para comentar vai ter 1 minuto para comentar. E de volta, o que respondeu tem 1 minuto para a réplica. Querem sorteio logo. Então, apesar a gente sorteia logo? É melhor para vocês? Então, aqui está. A pergunta que vai vir vem para Marcos Silva. Bom, a respeito da qualidade da educação, passa necessariamente por um controle dentro da escola. Algumas experiências de sucesso passam por uma participação dos pais na administração da escola. Por exemplo, a direção das escolas são escolhidas pelos pais, alunos e professores. O que o senhor pensa disso? E também a respeito da estratégia para diminuir a evasão das escolas e aumentar a qualidade do ensino. Primeiro, é parte do nosso programa que o gestor escolar não deve ser irmão do vereador, parente do prefeito, deve ser escolhido pela comunidade escolar, eleito democraticamente. Eu não tenho pleno acordo com a pergunta que o companheiro faz. A questão da evasão escolar, em São Luís nós temos mais de 240 mil crianças de 7 a 14 anos que têm que sair de manhã de casa para buscar trabalho, porque o Bolsa Família não dá para sustentar a casa. Então ele vai ter que vender um suquinho, vai ter que procurar uma oficina. Então, nesse aspecto, parte da evasão escolar é exatamente a perda da esperança no futuro através da educação. Então, nesse sentido, se as administrações públicas usarem de menos corrupção, tiver realmente como objetivo um referencial
daqueles segmentos explorados e oprimidos no combate à injustiça, você poderá reduzir esses problemas. Até porque o problema hoje, digamos, do desemprego, da miséria crescente, é um problema da sociedade capitalista e só se resolve se modificar a ordem societária. Mas, pelo menos, na busca de resolver minimamente essas questões, uma mediação no combate à injustiça é possível. Então, eu queria concluir a resposta nesse objetivo. Temos pleno acordo, tem que ser eleição direta para diretor de escola. Obrigada, Marcos. Apesar de estar aqui, eu não estou, está claro aqui, não está bem dobrado, porque eu dobrei aqui na frente, mas na verdade eu não estou olhando, né, o nome que está sendo tirado. E eu queria pedir desculpas já à assessoria do candidato Edivaldo Holanda, porque realmente foi feito um acordo que o nome só seria tirado após a leitura da pergunta. E aí a gente acabou fazendo esse primeiro momento, essa primeira pergunta dessa maneira, mas a gente vai então garantir que a partir de agora, não tem problema, tá? Mas aí de qualquer maneira, a gente vai manter o combinado e todos os candidatos prestando então bastante atenção, certo? A pergunta, porque o sorteio de quem vai responder só será feito após a pergunta. Né? E aí, para comentar a pergunta do candidato Marcos Silva, certo? Nós vamos chamar exatamente, certo? O candidato Edivaldo Holanda. 1 minuto, sabe? Falar para vocês que em relação à educação, nós pensamos iremos procurar fazer isso a partir do ano que vem, elevar o IDEB de São Luís até 2019, entre as 5 melhores cidades capitais do país. Nós pensamos que em fazer uma gestão moderna, e fazer uma gestão moderna é fazer uma gestão baseada na meritocracia. E os diretores de escola serão escolhidos com méritos. Não haverá, como o próprio Marcos Silva colocou agora há pouco, e concordo com o Marcos, com o candidato Marcos, quando ele coloca da indicação do vereador. Não haverá isso no nosso governo. Isso só atrapalha. Então, o diretor de escola será indicado de acordo com a sua competência e fazendo da gestão uma gestão moderna. Eu penso que a administração de Castelo, a qual não muito distante o PPC fazia parte, não praticar essa prática e durante os 2 mandatos de vereador, que o Edivaldo foi vereador, poderia da tribuna fazer a exigência para que a gente tivesse a eleição direta nas escolas. Até porque o PPC tem um monte de penduricai aí na prefeitura que não foram concursados. Obrigada, Luiz. Para a segunda questão, nós vamos, para discutir a questão do saneamento básico, nós vamos chamar a Alice Pires, do jornal Vias de Fato. 1 minuto para a pergunta aí. No Maranhão, o governo do estado foi irresponsável e negligente diante da questão do abastecimento de água e do tratamento de esgoto na cidade de São Luís. A prefeitura, que deveria cobrar uma solução concreta, ela está sendo omissa, né? Na verdade, o governo está sendo negligente e irresponsável nessa questão. Eu queria perguntar o que o futuro prefeito deve fazer para acabar com a atual situação de calamidade. E quais as outras forças sociais e políticas devem atuar para que este assunto não fique restrito apenas ao debate em torno da disputa eleitoral. Obrigada, Lúcia. Para responder a pergunta do jornal Vias de Fato, nós vamos chamar o candidato Haroldo Saboia. Por 2 minutos, candidato.
Nós temos uma situação que o direito básico ao abastecimento d'água e ao tratamento de esgoto não é assegurado em nossa cidade. São Luís não tem sequer 15% do seu esgoto tratado e não tem sequer 30% do esgoto coletado. Não há abastecimento d'água à maioria dos domicílios de nossa cidade. Nós temos uma denúncia a fazer. As administrações municipais, em nenhum momento, levaram a CAEMA, o órgão concedente, o órgão concessionário, aos tribunais. Não houve exigência da prefeitura, que é o poder concedente, para que a CAEMA melhorasse o serviço. O resultado, estamos aí com as praias poluídas e sem água em nossa cidade. 2 estações de esgoto, de tratamento de esgoto, que foram inauguradas pelo senhor Ricardo Murat e pelo ex-governador Zé Reinaldo, elas não estão funcionando e nunca funcionaram. A usina de tratamento da cidade operária, que foi construída por exigência do BNDES e da Caixa Econômica, também não funciona há muitos anos. Funcionou apenas um ano. Essa é a situação de calamidade. Nós temos uma proposta concreta. A prefeitura não tem força para romper da noite para o dia com um contrato de 50 anos que foi feito pela ex-prefeita Conceição Andrade com a CAEMA. A prefeitura não pode romper esse contrato de um dia para a noite, mas a prefeitura pode cobrar, exigir, levar aos tribunais para que ela melhore os seus serviços, e a prefeitura também pode, a exemplo de Belém, ao mesmo tempo criar um serviço autônomo de água e esgoto municipal para atender os bairros da periferia, atender as populações mais carentes. É essa a nossa proposta, criar um serviço autônomo de água e esgoto municipal e exigir da CAEMA que ela cumpra o contrato com o município de São Luís. Muito obrigado. Obrigado. Para comentar a resposta do senhor Haroldo Saboia, nós vamos convidar o senhor Tadeu Palácio. Minuto. Esse problema de água e esgoto em nossa cidade não se resolve com briga, com ações judiciais. Esse problema, para ser resolvido, precisa de gestos e ações que realmente possam vir resolver o problema, da qual a prefeitura, de forma indireta, é responsável. A concessão dada à CAEMA é dada pela prefeitura. Eu fui prefeito de São Luís e a concessão, a questão da CAEMA, nós nunca mexemos um pauzinho para resolver esse problema. É ineficiente, não resolve o problema do saneamento no que diz respeito a esgoto e água na nossa cidade. No nosso próximo governo, nós criamos um projeto para resolver esse problema chamado Água Todo Dia. Se a concessão foi dada pela prefeitura, nós podemos rever esta concessão, buscar mecanismos que possam operacionalizar um método que garanta, na realidade, água todo dia na casa das pessoas. Nós fizemos um serviço autônomo na cidade olímpica e garantimos água em todas as casas. Então, o projeto de água tem que ser resolvido por qualquer prefeito que assuma essa cidade, que tenha gestos e ações. Obrigada, candidato. E o número de réplica. Eu acho que o Tadeu não respondeu a pergunta, não comentou como eu acho que deve ser resolvido o problema. A CAEMA é incapaz de atender, de fazer a gestão, de administrar 400 poços subterrâneos que tem na cidade de São Luís. Só na cidade operária e na cidade olímpica, naquela região, são mais de 200 poços, alguns deles construídos pela própria prefeitura. E a CAEMA não tem condições de administrar esses poços. O sistema Paciência são mais de 150 poços que vivem, às vezes, meses e meses desativados. Então, o que fazer? Nós temos imediatamente que criar uma empresa municipal, um serviço autônomo, que possa, desde o primeiro momento, estabelecer, criar uma usina de tratamento no Rio das Bicas, porque há uma coleta de esgoto do Coroadinho, mas todo o esgoto coletado na área do Coroadinho é jogado in natura no Rio das Bicas.
Nós temos que imediatamente resolver os problemas das praias de São Luís e universalizar a distribuição de água para a nossa população. Muito obrigado. Nós vamos pedir à mesa, nós sabemos que é difícil o exercício da fala em tão pouco tempo para tantas questões que precisam ser debatidas e aprofundadas, né? Mas infelizmente nós temos realmente uma questão de tempo e a gente lembra a toda a mesa que nós temos ali um cronômetro, né, que pode nos orientar um pouco para facilitar os trabalhos também, né? E para a gente pensar discutir a questão do transporte público, nós vamos chamar Sandra Araújo dos Santos, que é do Comitê Padre Josimo e Irmãs Notre Dame. Um minuto para a pergunta. Com acessibilidade. Pois é, a gente sabe que o problema do deslocamento em São Luís é gravíssimo. Eu imagino que os candidatos todos já tenham andado de ônibus, especialmente no horário de pico, para saber o que eu estou falando. Então, nesse sentido, eu vou perguntar para quem quer que seja deles, como eles pensam em resolver essa questão do desrespeito à população de São Luís com relação ao transporte público e até vai prevalecer o interesse das empresas de ônibus e não da população de São Luís. Para responder a pergunta feita sobre o transporte público, nós vamos convidar a senhora Elisiane Gama. Primeiro eu queria só lembrar, gente, eu não sei se tem alguém que poderia ajudar, porque está tendo dificuldade das pessoas surdas em relação ao acompanhamento por falta de intérprete. Se tivesse alguém que desse essa... Foi chamado? Ótimo. Em relação à questão do transporte, gente, é um problema muito sério que, na minha opinião, se resolve com muita coragem, com muita determinação. Se você não tiver coragem de fazer esse enfrentamento de frente, e aí é redundante falar, mas é preciso até que seja, nós não vamos, de fato, trazer uma solução para a questão da mobilidade urbana de São Luís. Nós temos uma frota de ônibus que está aí há 20 anos, nunca foi renovada, tem uma ação pública, inclusive do Ministério Público, contra a Prefeitura, forçando a abertura de uma licitação, e até o presente momento nada foi feito. Eu entendo que nós precisamos imediatamente abrir a licitação pública para que nós tenhamos, portanto, a renovação dessa frota e, além disso, naturalmente, fazer a inclusão de um amplo sistema de transporte de massa. Nós temos uma quantidade exorbitante, não é, de carros na rua, mais de 300 mil hoje, veículos individuais, porque não há hoje em São Luís um transporte de massa arrojado, um transporte de massa que de fato possa atender essa necessidade da população. Naturalmente que há várias etapas para se adotar realmente esse sistema aqui em São Luís. E a gente defende inicialmente, além da renovação da frota, adotarmos aí o ônibus biarticulado ligando os terminais da integração entre si, através dessa ligação, não comparadas entre cada um dos terminais, mas comparadas apenas dentro dos terminais e criando, inclusive, o terminal da Itaquibacanga, porque fecharia, na verdade, esse elo aqui na cidade de São Luís. Além disso, 12 segundos, além disso, nós precisaríamos aí também fazer o escoamento entre bairros. É inaceitável que a gente continue do jeito que está, tendo que sair de um bairro paralelo para o outro, ter que pegar a avenida com grande fluxo e com congestionamentos quilométricos que estão aí, não é? Enfim, tem mais tempo. A solução do problema de transporte em 2 minutos está complicado. Bom, então, para comentar, né? Para comentar, nós vamos chamar aqui, observando. Não, para comentar não, ela respondeu. Não, mas aqui são os comentários. Não, peraí.
ele lá. Tá. Desculpem. Então, para começar, certo, nós vamos chamar o candidato Haroldo Saboia. A questão de transporte há que ser resolvida sem projetos mirabolantes, sem VLT nem GTS. Há que ser resolvido primeiro com respeito, exigindo que a Prefeitura exija respeito das empresas de ônibus. Reduz as tarifas, que são as mais caras do Brasil, e coloque fora da circulação, sucateie essas latas velhas que estão servindo nos ônibus de São Luís. Verdadeira lata velha. Segundo, sejam criadas novas linhas para os bairros de São Luís. São dezenas e dezenas de bairros de São Luís que não são atendidos por nenhuma linha de ônibus. São dezenas de bairros de São Luís que tem 2, 3 ônibus para servir o dia inteiro. Aí é com o espírito de realidade que nós temos que enfrentar esse problema. O esquema dos terminais de integração já está superado, porque aprisiona o passageiro e faz com que ele demore muito no trajeto. Nós temos que fazer isso, fazendo valer a lei e fazendo que a Prefeitura mande nas empresas e não as empresas na Prefeitura. Eu sou gago, minha querida, eu tenho que falar um pouquinho. Direito individual fundamental para os deficientes, portadores de deficiência. Eu concordo, eu acho que a gente não precisa inventar a roda, a gente precisa ter coragem para, de fato, resolver, encontrar alternativa para a questão do trânsito em São Luís, não é? E aí eu vou então finalizar, quando eu falava das alternativas, além da questão do escoamento entre bairros, nós naturalmente precisamos ver a questão da sinalização de São Luís, tanto a vertical quanto a horizontal, elas estão muito aquém daquilo que efetivamente precisaria ser real, né? Então, rever esse planejamento. Uma das outras questões, gente, São Luís cresce, e o que a gente tem hoje são avenidas que têm apenas 2 vias em cada mão, é inaceitável, é inconcebível isso, uma população como nós temos, e nós já somos metrópole, ter avenidas com apenas 2 vias em cada mão. E as que estão sendo construídas hoje, ainda estão sendo construídas com apenas 3. Grandes cidades hoje no Brasil precisam, ou melhor, já têm avenidas com 5 vias, né? Em cada uma de suas mãos, 6 vias, às vezes até 10. Como é o caso realmente das grandes cidades. Então nós precisamos ampliar e inclusive eu farei um estudo técnico para saber qual é a melhor alternativa, já? Se seria o alargamento lateral ou se seria transformar algumas avenidas em vias de mão única para poder realmente desafogar o trânsito. Obrigada. E aí a gente vai então para o tema moradia. E para trabalhar, para perguntar, fazer a pergunta aos candidatos que ainda estão aqui, né, para sortear, nós vamos chamar, queria chamar de Pinho, da União Estadual por Moradia Popular. Um minuto, candidato. Bom, eu gostaria de perguntar para os candidatos a prefeito, que não é novo para nenhum de nós, que o déficit habitacional em São Luís é muito grande. Tanto qualitativo, né? E nesse sentido, mesmo o mercado da construção estando aquecido, essas obras que estão sendo feitas, elas são destinadas normalmente a partir de 5 salários mínimos. O déficit está concentrado de 0 a 3 salários. 95% do déficit está concentrado de 0 a 3 salários. E com relação ao mandato de quem foi eleito nesta mesa, quais são as perspectivas de construção no primeiro ano de mandato? Também com relação à questão da regularização. O despejo forçado é um problema crucial na nossa cidade. E quantas unidades vocês pretendem regularizar no primeiro ano de mandato e como?
Com relação aos abrigos também, essa cidade tem aumentado o número de moradores de rua. Quais são as propostas para a resolução desses problemas? E para responder a pergunta sobre moradia, as questões de moradia, regularização fundiária, nós vamos convidar o candidato Edivaldo Holanda. Três perguntas em uma, não é isso? Falar em relação à moradia, nós temos uma preocupação muito grande, como a companheira acabou de falar, em relação ao déficit habitacional em São Luís. É um problema não só daqui, mas como de todo o Maranhão. Nós teremos uma preocupação toda especial em relação a essa questão. Continuaremos investindo e fazendo parceria com o programa Minha Casa Minha Vida, com o governo federal. E quero lembrar para os amigos da nossa luta em Brasília, do nosso espaço, que nós conseguimos conquistar ao longo de menos de 2 anos de mandato, fazendo parte do Conselho Político da presidenta Dilma. Quando nós falamos também de moradia, nós não podemos deixar de falar em regularização fundiária. Por falta da moradia, por conta desse déficit habitacional, grandes ocupações são levantadas, vocês sabem disso, e nós iremos dialogar e vamos fazer parcerias também com as próprias universidades para fazer o levantamento dessas áreas. São mais de 100 mil pessoas hoje que estão nesta situação, fazer parceria com as universidades para fazer o levantamento dessas áreas e, claro, e aí é uma ideia nossa, fazer parceria que já existe, vou falar agora, não é nenhuma novidade, mas já existe em outras cidades e tem sido testado, fazer o convênio com o próprio Tribunal de Justiça para fazer uma tarifa social em relação ao custo que diz respeito aos cartórios. Então, concluído, candidato? Obrigada. E para fazer os comentários sobre essa resposta, nós vamos convidar o candidato Marcos Silva. Deixa eu explicar uma coisa. Primeiro, o seguinte: eu tenho visto muito candidato falar em Minha Casa Minha Vida, que é o compromisso do governo do PT, que a princípio era 1 milhão de casas. Não fizeram ainda 300 mil. Aqui em São Luís, Castelo fez sorteio de casa aqui no Sebrae, no Centro do Sebrae, e até hoje tem pessoas esperando casa para receber. Se no ritmo que vai essa história do Minha Casa Minha Vida, for esse o objetivo da prefeitura para resolver o problema de casa, as pessoas vão continuar ocupando, vão continuar morando em cortiço, porque não dá para esperar morar. A família cresce, a casa não cabe, a pessoa casa, tem que procurar casa. Portanto, penso que é necessário que, juntamente com os movimentos sociais, se faça um planejamento para rever a questão, sobretudo das moradias inadequadas, e buscar resolver o déficit habitacional a partir da gestão, mas não chalerando o governo do Estado nem a Dilma, mas na luta junto com os movimentos sociais. Muito obrigada. E para réplica, o senhor tem, não precisa, não tem réplica, tem um minuto. Só voltando a afirmar que nós iremos discutir, quando nós falamos de regularização fundiária, nós iremos buscar a parceria das universidades, sem dúvida alguma, e iremos buscar a parceria do Tribunal de Justiça. Nós sabemos que hoje o grande entrave da regularização fundiária é justamente quando nós chegamos no cartório. São valores muito altos que nós encontramos. Então, fazer a tarifa social, uma taxa social, é algo que já deu certo em Vitória e em outras capitais do Brasil, que nós iremos trazer aqui para São Luís. Obrigado. Então, nós vamos passar para a quinta pergunta. A quinta pergunta é sobre os impactos dos grandes projetos em São Luís. E quem vai vir é o senhor Carlito Reis, da Central dos Movimentos Populares. Carlito!
Detona, cara. Lembra de passo pelo lumiar. Boa tarde a todos e a todas. A pergunta é a seguinte: a instalação dos grandes projetos em São Luís tem causado grandes impactos ambientais e sociais, em especial para a população de baixa renda. A pergunta: futuro prefeito, quais serão os instrumentos de controle de fiscalização que o senhor vai utilizar? E outra pergunta do mesmo: você vai consultar e respeitar as normas previstas no Estatuto da cidade para esses grandes empreendimentos? Considerando a dinâmica, né, somente sobrou um candidato para resposta e um candidato para comentários. O candidato para resposta é o senhor Tadeu Palácio. 2 minutos, candidato. Esse é um assunto extremamente grave, que precisa ter uma visão mais abrangente por parte do gestor público. Essa questão dos grandes projetos de moradia em nossa cidade tem tido por parte do poder público uma liberalidade um pouco exacerbada. Nós estamos acompanhando a construção de grandes projetos habitacionais e acompanhamento desses projetos, no que diz respeito à situação criada por projetos dessa magnitude, não tem sido verificado de forma mais exigida por parte da Prefeitura Municipal de São Luís. Eu conheço o Carlito há algum tempo, e quando eu era prefeito, e nós procuramos sim, quando dirigíamos essa cidade, cumprir dentro das nossas limitações a questão do plano diretor e o estatuto da cidade. Hoje, a explosão habitacional tem criado uma série de problemas em nossa cidade. E vai precisar, sim, do gestor público, ações que realmente possam vir resolver os problemas criados por esses grandes projetos. Num tempo exíguo como esse, é muito difícil discutir na sua plenitude um assunto tão importante como esse. Mas o que eu posso afirmar é que nós seremos, como fomos da primeira vez, muito exigentes no que diz respeito ao cumprimento das normas para a liberalidade de qualquer projeto que possa causar algum dano ambiental de qualquer natureza em nossa cidade. Obrigado, senhor Tadeu. E para comentar, obviamente, a candidata. Eu queria lembrar, gente, que infelizmente que nós temos aqui em São Luís é a falta de cumprimento daquilo que já é lei. O que nós temos, um plano diretor, como o Tadeu fala, que infelizmente não teve o dinamismo para acompanhar o ritmo de desenvolvimento da cidade, uma lei de zoneamento que só funciona em situações extremamente pontuais, tem interesse ali se resolve, não há, na verdade, esse acompanhamento como um todo, inclusive juntando a própria sociedade civil organizada. Então, o que é que nós temos? Impactos ambientais terríveis. Os nossos mananciais, os nossos lençóis freáticos sendo contaminados, porque há, inclusive, perfuração de poços de forma desordenada. Não há, por exemplo, hoje um critério para que hoje os grandes empreendimentos, tanto do ponto de vista comercial, como do próprio ponto de vista de residência, tenham, por exemplo, as suas centrais de tratamento funcionando, para que elas possam evitar e impedir essa poluição desenfreada que nós temos hoje nas praias de São Luís, porque tem uma relação, inclusive, muito grande com a política de saneamento e, ao mesmo tempo, também a não efetividade das áreas verdes. Então, tudo isso, o tempo muito pouco, então, tudo isso realmente acaba provocando vários problemas ambientais, inclusive aí... muito obrigada. Então, o candidato Tadeu tem 1 minuto. Eu acho que essa situação, a exiguidade de tempo não dá para se exaurir todas as questões dessa natureza. O plano diretor que nós temos hoje foi feito ainda na minha gestão. Teria que já na gestão atual ter passado por uma nova discussão, ser remodelado, e não foi. De tal maneira que esse assunto é extremamente grave, precisa sim ter uma responsabilidade e uma força muito grande por parte do gestor para fazer um acompanhamento dessa questão que é extremamente grave. De tal maneira que aquilo que eu falei é aquilo que eu volto a reafirmar.
precisa ter do gestor público uma revisão do plano diretor, do estatuto da cidade, para que a gente possa, com as leis feitas na atualidade, atendendo à necessidade de hoje, possamos nós coibir os abusos que estão acontecendo. Obrigada, então. E aí nós vamos passar para a sexta pergunta, né? Como nós só temos 5 candidatos, nós retornamos as plaquetas, né? Os nomes, e aí a gente vai falar, são 10 perguntas. E aí nós vamos chamar, para discutir a economia solidária, a Aurilene Machado, da Caritas. Um minuto, Aurilene. Boa tarde a todos e a todas. Bem, a gente sabe que a economia popular solidária ela tem se constituído em todo o país uma alternativa dos grupos produtivos, tanto rurais como urbanos, no sentido da organização, da produção, da comercialização e do consumo, e, sobretudo, de geração de trabalho e renda. Esse processo de afirmação ele é fruto de toda uma movimentação social no Brasil nas últimas décadas e tem incidido na definição de políticas públicas para o setor, com criação de leis, criação de uma Secretaria Nacional. Quais são as propostas para a valorização e o fortalecimento da economia popular solidária para além de uma ação de governo, mas como uma definição de política pública no município? Obrigada. E nós vamos, então, para responder a essa pergunta, nós vamos chamar o candidato ou a candidata. Cadê o palavra? Esse também é um assunto extremamente importante para o desenvolvimento de uma cidade. Economia solidária. Hoje, o grande problema que vem aviltando a situação das famílias no nosso município é a questão do trabalho livre. Os grandes maus que tem na cidade ficam, muitas das vezes, induzidos pela falta de renda nas famílias. Nós tínhamos, enquanto prefeito de São Luís, um programa chamado Nossa Vez, que a partir do descobrimento do processo vocacional familiar, nós introduzíamos cursos de capacitação para, a partir do aperfeiçoamento da família, criar as condições para que ela pudesse ter emprego e renda e assim se evitasse a desestruturação da família. Então, dessa forma, essa questão precisa ser vista com muito carinho, porque o emprego público, ele não dá para atender às necessidades de uma cidade com 1 milhão de habitantes. Nós temos que criar as soluções para, a partir do desenvolvimento de cada cidadão dentro do seu processo de vocação, se possa, então, criar, dentro desta economia solidária, a geração de emprego e renda para melhorar as condições de convivência na cidade como toda, através das pessoas. Então, é um programa que precisa ser desenvolvido, como falei, pelo futuro gestor, para que nós possamos atender essa demanda que é de São Luís, mas é também das outras cidades do Brasil como um todo. Obrigada, Tadeu. E para comentar a pergunta do candidato, a resposta feita por ele, nós vamos chamar o senhor Edivaldo Holanda. Dizer da importância do tema, quando nós falamos de economia solidária, quando nós falamos também de pequeno produtor, como a companheira bem colocou na tribuna, dizer que nós temos hoje um cinturão verde na cidade de São Luís, o cinturão verde, por incrível que pareça, por informações que tive na semana passada, está sendo invadido. É um local que vivem mais de 3.000 famílias. E nós pensamos em criar, e iremos criar, o Fundo Municipal do Pequeno Produtor, onde o produtor terá a oportunidade, um local para buscar recursos, para fomentar o seu próprio desenvolvimento, sua própria produção. Nós pensamos na criação do Fundo Municipal do Pequeno Produtor, onde ele terá a oportunidade de pagar de 2 formas, de devolver esse dinheiro de 2 formas para o poder público. Da forma normal, para a prefeitura, via recurso, ou devolvendo através de produtos que podem ser utilizados, que deverão ser utilizados nas escolas, através da alimentação e também com a alimentação dos hospitais.